boa noite. Nós começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber o presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni. Ele que também é advogado e foi prefeito da cidade de Campos do Jordão. Fred, seja bem-vindo ao nosso programa, uma honra tê-lo aqui, viu? Hugo, a honra é minha, alegria, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é um privilégio e um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. O privilégio é nosso poder conversar com você, que tem desenvolvido um trabalho significativo na Associação Paulista de Municípios e vai compartilhar isso com o Brasil aqui pela Rede Vida. E lembrando que o nosso programa conta sempre com a sua audiência e participação e você pode enviar sua pergunta pelo youtube.com/RedeVidaInformação. Lá você pode rever esse e outros programas, além de conferir toda a nossa programação. Fred, você lida com mais de 600 municípios do maior estado em questão de PIB do país. Você já foi prefeito, você sabe o que é ser prefeito. Mas para a gente traduzir para quem está em casa, a função da Associação Paulista de Municípios, a APM, eu queria que você começasse explicando quais são os trabalhos do dia a dia e quais são as demandas que o prefeito tem levado, os prefeitos do estado têm levado até você. Essa é uma pergunta fácil de responder, porque eu estou lá dentro presidindo a associação. Obrigado pela oportunidade. Começou bem, começou simples. Eu sei que depois fica mais complicado. Mas vamos na simples primeiro. Na verdade, Hugo, é a mais antiga associação municipalista do Brasil. Nós temos 77 anos de história e tradição defendendo o municipalismo. E o que é isso, então? É uma associação que congrega os 645 municípios do nosso estado, representa esses municípios de maneira institucional com os poderes maiores, Estado e União, e também agrega os municípios pequenos, médios e grandes do nosso estado de São Paulo. Qual é a função primordial? É lutar por aquilo que nós municipalistas entendemos que é o mais importante para a gestão pública local. Então tem uma bandeira, eu acho que é a bandeira que sustenta todo esse movimento, que ela é muito lembrada do nosso saudoso governador Franco Montoro, lá dos idos anos de 82, 83, com uma frase intitulada: o cidadão vive na cidade. Então é lá que a vida acontece, é lá que as coisas efetivamente acontecem. É lá que você compra os seus produtos do dia a dia no supermercado, é lá que seus filhos vão à escola, é lá que você vai a um hospital público, enfim, é onde tudo efetivamente acontece na vida das pessoas. Então defender que os municípios sejam fortes, na verdade é você defender que o Estado seja forte e que o país seja forte. Que a célula única municipal ali tem que estar muito bem. Então o municipalismo é isso. E presidir uma associação municipalista sem ter sido prefeito é muito difícil. É importante que você tenha tido essa experiência na gestão pública local para saber exatamente aonde o calo aperta, aonde estão os problemas, aonde você precisa de potencializar recursos, aonde você não precisa colocar tantos recursos assim, ter essa expertise de ter governado uma cidade, quer seja ela pequena, média ou grande, porque os problemas são os mesmos. Eles só vão mudar de tamanho. Mas o prefeito ali de Sertãozinho, por exemplo, o prefeito lá da minha cidade, Campos do Jordão, o prefeito de Campinas ou da capital São Paulo, com 2 milhões de habitantes, tem as mesmas demandas que nascem da população. O que a associação faz? Ela tenta equalizar todo esse sentimento do que é importante e defender isso junto aos entes maiores, dizendo: olha, vocês precisam olhar aqui para baixo, vocês precisam entender que se o município estiver bem, o país vai bem. Essa é a grande ideia, a ideia central. Muito bem. Os problemas que todos os prefeitos têm, seja ele da cidade de São Paulo ou das que você falou, Sertãozinho, Jaguariúna, Campos, enfim, é a questão da arrecadação, né? O dinheiro e a demanda, porque a demanda cresce, a população cresce, envelhece, saúde, educação, enfim. Como tem sido para os prefeitos lidar com essa questão, arrecadação e demanda? Eu acredito que a conta não esteja fechando para muita gente nos últimos tempos. Perfeito. Tem uma expressão, Hugo, muito antiga, que é usada no meio entre prefeitos e prefeitas, que é o cobertor é curto. O que isso quer dizer? Né? Que você está ali passando frio, você puxa para cobrir a cabeça, o pé fica de fora, fica gelado. Ou se você está com frio no pé, você puxa para cobrir o pé, a cabeça fica de fora, fica gelado. Isso é basicamente administrar um município, é ter um cobertor curto. As vontades da população são muito maiores do que aquilo que o orçamento público dá conta de realizar.
Por isso esse olhar municipalista para equilibrar esse jogo. Então veja, na área da saúde, por exemplo, todo mundo quer ter um hospital na sua cidade atendendo bem a população. Só que nem todo mundo tem dinheiro para ter um hospital. Então a saúde ela é regionalizada. Óbvio que você manda lá o seu paciente para a cidade vizinha, como acontece em muitas cidades, e você quer que ali seja feito um bom atendimento. Mas aquela cidade que tem hospital também tem que ter o recurso daquela cidade que mandou o paciente. Então essa sempre é uma discussão. O que falta, na verdade, é um equilíbrio no orçamento público, e aqui nós estamos falando de gastos efetivamente bem direcionados, com orçamento aprovado em legislação, com critérios objetivos de investimento, transparência pública, porque a população tem que saber onde esse dinheiro está sendo gasto, mas o problema, enfim, é equilibrar o orçamento com a despesa. O que acontece hoje, fundamentalmente, é que os municípios têm muito mais despesas do que eles são capazes de arrecadar por si próprios, que é a arrecadação própria municipal, ou até mesmo do dinheiro que é repassado pelo Estado e pela União. Então, a grande luta é fazer com que esse recurso que é repassado seja maior, para dar conta dessas demandas todas, em todas as áreas. Nós estamos falando aqui desde o buraco na rua até a compra do saco de cimento para fazer uma obra numa escola, por exemplo. E aí, aquela arrecadação própria também seja valorizada. Para que a hora que você some esse bolo, você tenha recursos suficientes para poder dar conta das despesas municipais e fazer os investimentos, porque não é só serviço público. Tem que construir ponte, tem que construir escola, tem que construir praça. As pessoas não querem só o básico, elas querem também lazer, elas querem cidadania. E o primeiro que ela chega é o prefeito, é a prefeita, é a primeira campainha que ele vai tocar. Repasse do Estado e da União. Qual é a porcentagem repassada para os municípios? Varia, por exemplo, se o município é pequeno, ele recebe tal porcentagem. Se ele é maior, como São Paulo, recebe mais. É assim que funciona ou não? Tem uma regra, na verdade, que vem lá da Constituição de 1988. Né? A Constituição ela foi muito feliz ao separar a tributação. Ela disse, esses daqui são impostos federais, esses daqui impostos estaduais e esses daqui são impostos municipais que o município vai arrecadar para ele. E a participação por cota à parte naquilo que o Estado tem e naquilo que a União tem. Então, cada imposto tem uma regrinha. Vamos falar, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios, que é o maior deles, né? Que é a junção do imposto de renda mais o IPI. Faz um bolo, quanto volta para os municípios dos 100% descontado lá os 20% do Fundeb? Volta 25,5%. Então, é um quarto daquilo que é arrecadado, tá certo? Para os estados, 21,5% e a União fica com 51%. Então, a nossa visão municipalista não necessariamente você precisa criar novos impostos e sobrecarregar a população que já paga muito. Você pode melhorar a participação dos municípios nessa arrecadação que já existe. E para isso tem que ser feita toda uma redistribuição de receitas, uma redistribuição do custo da máquina pública. A máquina pública tem que ficar menor, mais enxuta, para sobrar mais dinheiro para repassar para quem faz o investimento na ponta. E tem várias outras fórmulas. Então, a Constituição ela fez isso lá atrás. O que a gente vem pleiteando ano após ano é que muitos dos serviços que eram tripartites passaram a ser municipalizados ou o custeio ficou por conta das prefeituras. A exemplo da saúde. A Constituição dizia, os municípios têm que empregar 15% do seu orçamento na saúde. Não tem prefeitura gastando menos que 20%, 25%. Tem gente já colocando 30% da sua receita corrente líquida. Bom, então isso significa que o município está pagando mais do que deveria e esse dinheiro deveria estar vindo de outro lugar e não está. Ele está comprometendo mais dos seus recursos próprios. E é justamente essa inversão que a gente precisa. Uma conta rápida. Em qualquer lugar do estado de São Paulo, você pega uma prefeitura, faz lá uma conta da despesa da receita corrente líquida, cruza e vai ver que o município está colocando ali 70%, às vezes até 80% do custeio da saúde com o dinheiro dele. E só 20%, 25% de repasse estatal ou federal, quando na verdade deveria ser o contrário. Se é tripartite, cada um tem que entrar com a sua parte. Os municípios estão entrando com uma parte muito maior do que deveriam. Ou seja, esse diálogo de fazer uma mudança, reestruturação, ele acontece dentro da APM? Você tem feito esse diálogo para que haja uma mudança? E eu já aproveito nessa pergunta e acrescento, a reforma tributária, ela beneficiou os municípios ou ela prejudicou? A discussão dessa melhoria aconteceu
nessa reforma? Então vamos lá. Primeiro, esse diálogo é permanente. O diálogo municipalista dentro da associação, entre os prefeitos, e não só aqui em São Paulo, mas posso dizer isso nacionalmente, como vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que engloba os 5.570 municípios do Brasil, eu assevero para você. É um discurso permanente, porque conforme a União e o Estado vão jogando para os municípios ou municipalizando os serviços públicos, dando mais obrigação e mais responsabilidade, e a arrecadação dos municípios continua a mesma, esse dinheiro vai ficando curto. Então, esse diálogo ele acontece permanentemente, não só localmente, mas ele acontece em nível nacional. Por isso, grandes conquistas a gente tem feito ao longo dos últimos anos com o movimento municipalista. Na base, e aqui a expressão entre aspas, porque ela não é pejorativa, mas na base da pressão mesmo, da pressão política, da boa pressão, de alertar aos congressistas, de alertar aos federais, aos estaduais, deputados, enfim, ao executivo estadual e federal daquilo que é necessário. E aí, por óbvio que esse trabalho continua até que a gente faça as conquistas. A reforma tributária foi uma dessas conquistas. Acredito eu, e aí é uma opinião pessoal, que o Brasil precisava da reforma há muitos anos. Sim. Ela não é a ideal, ela não é aquela que nós queríamos que fosse, mas ela é um grande avanço já, primeiro para desafogar o contribuinte e facilitar o modelo de contribuição na tributação estadual, municipal e nacional. Pagar imposto no Brasil é algo muito complicado e você acaba, às vezes, pagando até mais do que deveria. A reforma vem para dar uma diminuída nessa tensão, melhorar esse modelo de arrecadação. E aí ela fez uma coisa inteligente, ela migrou da arrecadação para o consumo, então isso vai trazer um certo equilíbrio, mas lá no final, né? Vamos lembrar que ela começa agora no ano de 2026 com uma alíquota mínima, que é uma alíquota teste, é uma alíquota simbólica, 0,1, só para começar a arrecadar. E ela só vai estar completa lá no ano de 2077. Então ela trouxe grandes avanços. Lá em 77 ela vai estar tributando 100% da receita. Agora em 32 e 33 ela vai estar funcionando plenamente. Então nós temos um período de adaptação onde os dois modelos vão conviver da mesma forma. Mas ela avançou. Ela avançou na forma de pagar, ela avançou na forma de tributar, e aí vem a grande pergunta que você me fez. Os municípios estão ganhando ou estão perdendo? E aí nós temos que eliminar os fantasmas. A gente tem que ser claro, matematicamente falando. Tem que fazer uma pausa aqui e ser objetivo. Olha, ninguém vai perder. Por que que ninguém vai perder? Porque existe um fundo de compensação que foi criado para aquele que eventualmente tem uma perda, que são os municípios produtores, eventualmente que tinham ali uma tributação maior que não redividia esse bolo, ele perdendo o fundo de compensação entra para garantir que, no mínimo, ele receba aquilo que é a média do que ele recolheu entre o ano de 2019 e o ano de 2026, quando ela começa a valer com essa maneira teste, esse modelo teste. Então, isso foi tudo muito bem pensado. Na média, no Brasil, os municípios não perdem, eles ficam num piso, num patamar onde eles já estão daqui para cima e, eventualmente, com o fundo necessário de compensação. Bom, mas a questão é, ela é ideal por isso? Claro que não, porque ela tem que dar condição de que essa arrecadação continue crescendo maior ou acima que a inflação, para que os municípios tenham mais recursos para poder investir. E isso não está muito claro como vai acontecer. Fora outros problemas estruturais que ela tem que precisam ser resolvidos com o PLC que está lá em Brasília para votar, que é o 108, que vai resolver a forma dela ser administrada, como é que ela vai funcionar. Então, ela foi boa, o Brasil precisava, ela vem em bom tempo, ela é moderna, coloca a gente num patamar acima do que estava, mas ela precisa ser corrigida para que ela possa funcionar plenamente e a população sentir o reflexo daquilo que foi aprovado em lei. Fred, você falou sobre problemas. Eu me atentei a um que talvez os prefeitos, talvez não os atuais, os próximos, enfrentarão, que é a capacitação dos profissionais que vão lidar com essa mudança. Perfeito. A gente vai ter uma eleição agora em 2026, mas que é majoritária. 2030, não, 28 novamente municipal. E talvez esses prefeitos vão enfrentar, vão estar aí no meio desse bolo, dessa mudança. Só que existem muitas pessoas dentro dessas prefeituras, talvez as menores enfrentem com mais dificuldade, a não capacitação de profissionais. Como é que você tem visto isso e como vocês se preparam para isso? Olha, a gente está acompanhando bem de pertinho essa questão, porque a reforma ela traz uma mudança conceitual no modelo de arrecadação local. Um dos principais impostos dos municípios, que é o ISS,
o imposto sobre serviço, que ele é preponderante em muitas cidades, ele deixa de existir. Ele passa a ser parte do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que agora é um bloco de impostos que soma o ISS mais o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços do Estado. Então, muito disso vai mudar na base da arrecadação. Como é que vai funcionar? E muitas prefeituras do Estado e do país não têm os seus fiscais ainda preparados para essa mudança. Mas aí a associação entra e age novamente. Nós fizemos aqui uma grande parceria com a Associação de Fiscais do Estado de São Paulo e a AFRESP também, que é não só a estadual, mas a nacional, para que a gente possa treinar a partir dessa parceria e essa cooperação técnica com a associação, os fiscais das cidades que não têm a competência técnica ou não estão capacitados ainda para operar esse novo modelo. Lembrando que o regime vai mudar, o sistema também vai mudar, vai ser um sistema desenvolvido pelo comitê gestor que vai tomar conta desse bolo tributário, que é o IBS, para depois repartilhar, mandar cada parte para a sua cidade. Então, nós estamos atentos, a gente está acompanhando para e passo, e a associação está se preparando para, a partir do ano que vem, treinar os fiscais dos seus municípios que são associados, obviamente, nesse novo modelo, capacitá-los para arrecadar melhor. Fred, ainda no quesito arrecadação, eu sempre encontro com prefeitos que me relatam, estou indo a Brasília passar o Pires, né? Ou aqui na Assembleia, na Lesp, estou passando o Pires. Que se refere a isso? Ele está indo buscar recursos de emendas dos deputados estaduais, federais, senadores. Só que isso não resolve a conta no ano todo. Ela sana ali um problema e no longo prazo isso não se resolve. Eu queria que você explanasse sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acham que só o prefeito buscar recurso resolve o problema da casa, que a coisa pública é bem complexa. Muito. Resolve um dia um problema, no outro aparecem dois. Eu queria tratar dessa pauta, deste problema. Emenda parlamentar não salva o orçamento, não é? Não salva. Eu vou te colocar algo de uma maneira que vai parecer em primeiro momento que eu me posiciono contra a emenda. Não. Eu sou a favor da emenda, claro, desde que ela seja bem elaborada, estruturante, com critérios objetivos, com modelos claros de aonde o dinheiro foi aplicado e como ele foi aplicado, prestação de contas, porque nós estamos falando no final do dia de dinheiro público. Então, não sou contra a emenda, mas a emenda parlamentar, do jeito que ela está sendo colocada, ela é um gole de água para quem tem muita sede. Momentaneamente hidrata, mas não resolve o problema da hidratação do corpo inteiro. Você vai continuar com sede. As obrigações dos municípios são muito grandes frente ao que ele arrecada. Então, a questão é mais estruturante. A emenda não resolve o problema estruturante. E essa é a grande discussão do movimento municipalista. É resolver a questão estrutural e não só dar um gole de água para quem tem sede. A emenda te resolve aquele probleminha ali, naquela hora. Na hora que ela entrou, ela resolveu o problema de uma obra, de um serviço, ou ela liberou algum orçamento próprio para você gastar em outra coisa, porque ela fez frente ali a um custeio momentâneo, mas ela não resolveu o problema estrutural dos municípios, que é programático. É você ter recursos suficientes para fazer frente a todos esses programas que existem, a todos esses serviços prestados, todo o tempo. Então, ficar correndo de pires na mão, que os prefeitos fazem, fiz muito quando eu era prefeito. Não tenho vergonha de dizer, precisava, pega um recurso aqui, pega uma emenda ali, elas são muito bem-vindas, mas elas são parte de um problema maior que só vai ser solucionado com a participação dos municípios na estrutura de arrecadação e não no pingo de água. Imagina, é aquele pinguinho que não vai resolver. Então, o que a gente está pleiteando nesse momento agora? Lá em Brasília, nós vamos fazer uma grande mobilização nas próximas semanas, lá para ver se a gente consegue aprovar a PEC 25. O que ela diz? Ela diz assim, aumenta mais 1,5%, que parece pouco 1,5%, né? Mas são mais de 10 bilhões de reais na participação do fundo dos municípios. O que isso vai fazer? Vai redistribuir mais dinheiro para as cidades, estruturalmente, não é uma emenda pontual, é uma coisa que fica programática, porque é uma emenda constitucional, ela passa a valer daqui para frente para sempre, ou enquanto a Constituição estiver em vigor, e ela coloca aí aproximadamente 10 bilhões nas contas públicas.
Vamos pensar aqui em São Paulo, quase 2 bilhões de reais para São Paulo. Então você imagina, proporcionalmente, aí tem número de habitantes, forma de arrecadação, 2 bilhões distribuídos para cidades, para 645. É um dinheiro injetado na economia das cidades que vai melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então isso é estrutural. Isso é estruturante. E a emenda? A emenda ela tem que ser um acessório. Ela tem que seguir o principal. Ela não tem que ser a solução. Então nós temos que inverter essa lógica perversa de ficar todo mundo correndo atrás de emenda. A emenda tem que ser um acessório. Ela tem que vir de bom grado. Ela tem que ser algo a mais. Ou que a gente costuma dizer um plus orçamentário. Mas ela não pode ser a solução. Muito bem. Até porque ela não é. Não é. Fred, obrigado pela explicação. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com o presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni. Frente a frente, volta já. Oi, tô passando aqui para te lembrar que o Vida Melhor espera por você com muito papo sobre saúde, artesanato, culinária. A gente sempre tem dicas que facilitam a sua vida. Não perca! Excelentes profissionais que vão nos ajudar a entender melhor o funcionamento do nosso corpo e vão nos ajudar a fazer boas escolhas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, do meio de meia às 2h30 da tarde, eu tô te esperando. Vida Melhor, aqui na Rede Vida. Não perca, encontro com você. Não, a gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Continuar batendo recordes de emprego e de renda. A gente vai sim. Levar mais médicos pra todo o Brasil, agora tem especialistas. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Santo Carlo Acutis disse ali: a tristeza é olhar só para si, felicidade é olhar para Jesus, padroeiro da internet e a luz, santo para o novo milênio. Eucaristia foi seu oxigênio, mobilizador da juventude, o apostolado de virtude. Salve Santo Carlo Acutis, intercessor da tecnologia, esperança e alegria. Salve Santo Carlo Acutis, intercessor da tecnologia, esperança e alegria. Eu quero fazer um convite para agradecer a Deus pelo dom da sua vida através da oração do Santo Terço. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 6 da tarde, aqui na Rede Vida. E aos sábados, às 4h30 da tarde. Vamos juntos oferecer uma rosa de amor à Nossa Senhora de Fátima. Nós voltamos com o programa Frente a Frente, conversando com Fred Guidoni. Fred é ex-prefeito de Campos do Jordão, presidente da Associação Paulista de Municípios, advogado. E, Fred, você tem uma experiência de ter sido prefeito, da cidade mais bonita do país, mas os desafios são iguais, como você mesmo disse, em todos eles. Eu quero voltar na questão tributária. Sim. Porque eu conversei com empresários e com políticos. Na visão dos políticos, a reforma tributária, de fato, foi muito bonita, muito benéfica. Os empresários têm visto com um pouco de receio ainda essa tributação. E aí minha pergunta é, a reforma, ela vai afugentar empresários de abrir novos negócios ou ampliar os seus negócios? Ou ela vai beneficiar? Porque a gente sabe que se o município tem geração de emprego, se tem empresas, isso melhora a conta do fim do mês. Sua opinião sobre isso e como você vê
nesse quesito? Olha, eu vejo assim, ela foi uma reforma amplamente debatida no cenário nacional. E, por óbvio, quando eu digo amplamente debatida, os relatores da reforma tiveram o cuidado de escutar, se não todos, quase todos os segmentos da sociedade civil organizada. E que nós estamos falando de empresários, vários segmentos da nossa economia formal, enfim, de todas as maneiras se procurou na reforma equalizar dentro desse arcabouço legal novo, que é a atual reforma vigente, todos os interesses da economia, da política, enfim, da vida social do nosso país. Acredito que nós avançamos, a minha opinião conseguimos avançar sim, e não acho que ela vai afugentar. E aí nós temos que olhar isso por segmentos. Tem setores, como o meu, por exemplo, da advocacia, nós vamos pagar mais imposto. A gente pagava menos e agora nós vamos pagar mais. Então, aquele prestador de serviço autônomo, como eu, que tenho lá o meu escritório de advocacia, eu pagava X% e agora vai ter um acréscimo. Mas é natural, se eu for parar para pensar, será que nós pagávamos o que era correto em relação aos outros segmentos da economia? Não estou aqui dizendo que está bom, que está ruim, que está certo ou que está errado. O que eu estou dizendo é que tudo isso foi muito bem pensado. E é óbvio que a gente quer pagar menos imposto. Mas o que eu quero dar é o outro lado dessa questão. Poxa, eu vou pagar mais imposto. Mas se os critérios forem objetivos, o modelo for transparente, eu souber o que eu estou pagando e ver o retorno desse imposto como investimento que a sociedade recebe do órgão público que arrecadou e está ali construindo, prestando bons serviços, melhorando a qualidade de vida, eu vou ficar satisfeito. Então, eu acho que, de maneira geral, via de regra, nós avançamos com a reforma tributária em todos ou quase todos os segmentos. Aqueles que foram isentos, aqueles que vão ter os cashbacks, aqueles que eventualmente vão pagar um pouco mais, mas têm as suas maneiras de compensação. Eu acho que tudo isso foi muito bem pensado, foi mais de um ano de discussão no Congresso da reforma. É claro que ela tem problemas. Certo. Não tem como você aprovar uma lei sem ter um problema em um setor ou um segmento. Mas, de maneira geral, todos os setores estão sendo atendidos. Lembrando que a gente sai do modelo de tributação da produção e vai para o modelo da tributação no consumo. E aí tem alguns problemas de novas adaptações. Então, vamos lá, aquela cidade que fazia guerra fiscal para atrair empresas, ela não precisa mais, eventualmente, fazer isso. O que ela precisa fazer é gerar renda para a sua população, para que essa população possa consumir, porque a tributação dela agora vai estar no consumo. Então, nós temos um período de adaptação aí para que a própria economia possa se adaptar e todos os ramos de investimento, de geração de emprego, de geração de renda, possam se adaptar a essa realidade. Então, no final, a minha opinião objetiva é que nós avançamos. Agora, claro que nós temos que ter um olhar crítico, cauteloso e cuidadoso para cada um dos segmentos que foram mais afetados, como as sociedades de advocacia, os advogados, profissionais liberais, como eu, que vão pagar uma tributagem maior. Mas, pela média, o que está se esperando é que, a partir do ano que vem, a tarifa única, né, a tributação única seja em torno de uma alíquota entre 26%, 26,5% e 27%, que é um pouco menor do que a gente paga hoje tudo somado. Então, há quem diga que está ficando maior, na verdade, matematicamente, no final, ela está ficando menor, garantindo o mesmo bolo tributário. Então, eu acho que ela acertou aí, o que a gente precisa é entender como ela vai funcionar a partir de agora. Muito bem. Fred, agora eu quero mudar um pouco o teor da entrevista, levando ela mais para o lado político, porque está em discussão a questão da unificação das eleições, em fazer com que um dia só do ano todos os candidatos, todos os cargos sejam votados, do presidente ao vereador. Eu acredito que dentro da PM existam prefeitos contra e prefeitos a favores dessa medida. Na sua opinião, como tem caminhado isso? E talvez eu não vou pedir a sua opinião pessoal, mas mostre-nos o lado positivo e o negativo dessa medida. Olha, essa PEC está lá, se eu não me engano, o número dela é a PEC 12. Ela está lá para ser votada, que é o final da reeleição e a unificação do processo eleitoral. Lembrando que isso não é novidade para o nosso país. Não. Nós já tivemos isso lá atrás, nós já tivemos 2 anos a mais de mandato para coincidir os mandatos, fazer a coincidência dos mandatos, e depois, se eu não estou enganado, 82, 83, 2 anos a mais para descoincidir, ou seja, para separar as eleições. A defesa, obviamente, de quem está fazendo a defesa de que é válido, que é positivo, que tem que ter a unificação, é simples. Quem está no poder defende que haja a unificação e possa ter a nova reeleição para um mandato de 6 anos, que seria eventualmente um terceiro mandato de quem já está, que é uma emenda que está lá na PEC 12.
E quem está fora diz, não pode, tem que ser separado. E é claro, a leitura é muito simples, né? Na verdade, o que traz isso em termos de princípios, né? A unificação, ela está basicamente sendo trazida para a discussão nacional em torno do custeio das eleições. A eleição é um procedimento caro. Imagina, abraça o Brasil inteiro, custa caro para a justiça eleitoral, custa caro para os cofres públicos. Então, se você tivesse uma eleição única, há quem defenda que fique mais barato e é mais fácil e você já decide tudo de uma vez só. E quem está contra está dizendo o seguinte, não, peraí, a questão não é só custeio, nós temos que pensar na sobrevivência da democracia. Num país polarizado, você vai quebrar as discussões locais. Imagina que você não vai mais votar no prefeito que você está discutindo ali o buraco da rua, o médico, ou a merenda melhor de qualidade para o seu filho. Você vai estar discutindo com que presidente ele está alinhado. E aí você teria o que a gente chama de voto vertical. Os dois argumentos são válidos. Você tem os argumentos pró e contras de quem defende a favor e quem defende contra, mas eu acho que é uma PEC que não pode ser aprovada assim a toque de caixa da maneira que ela está correndo. Eu acho que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de discutir isso com a sociedade, porque na verdade quem detém o voto, quem é o dono da democracia é a população, é o povo. São eles que têm que ser ouvidos e não só a classe política. Então eu defendo que coloquem os argumentos na mesa, mas a gente faça essa discussão com a população. Classe política, né? Tudo que é votado no Congresso tem os representantes do povo, mas existem regiões do nosso país que não contam com representantes no Legislativo, não é? Não temos deputados estaduais em determinadas regiões do Estado de São Paulo e federais também. E aí tem outra discussão, que é a discussão do voto distrital misto. Eu quero seguir na pauta do voto ainda. De que forma isso beneficiaria o voto, o cidadão, no caso, o eleitor? Porque regiões passariam a ter representantes obrigatoriamente. E a gente volta a falar da emenda. A emenda que o deputado destinaria para outro lugar vai para aquela região. Como você vê isso? Eu vou te contar alguma brincadeira que eu faço muito com os meus amigos quando a gente se reúne. Eles falam, e aí, Fred, você que é da política, o que você acha? O voto tem que ser direto, tem que ser indireto, tem que ser distrital misto? E eu sempre digo o seguinte, nós temos que ter a representação ou a representatividade da população em todos os níveis hierárquicos eleitorais, então no nível municipal, nível estadual, nível federal, sempre lembrando que você precisa ter acesso ao seu representante. E aí eu respondo aos meus amigos com uma brincadeira, eu digo, em quem você votou para deputado estadual ou deputado federal nas eleições passadas? E muitos deles, pasmem, não conseguem me responder, não lembram, eu votei naquele lá, não, foi naquele. Então isso traz para a gente uma discussão de que modelo é melhor. Eu, particularmente, acho que o distrital misto é o melhor modelo. Por quê? Porque você garante a regionalização da discussão, que é aquele distrital, nós estamos falando de um distrito, e aí tem que ver como é que essa distribuição vai ser feita, mas você garante também que os temas nacionais não sejam perdidos nas discussões locais. Você vai garantir a representatividade de ambas discussões. Temas que afligem ou que precisam ser discutidos e debatidos para um país inteiro, e o Brasil é muito grande, a gente sabe que essa divisão é regional, o que precisa às vezes no norte não é o que precisa no sul, e vice-versa, então a gente precisa ter esse debate local preservado, mas precisa ter o tema nacional preservado também. Então eu acho que o melhor modelo, que mais atende essa forma de você garantir que ambos sejam ouvidos, é o modelo distrital misto. Eu, particularmente, defendo esse modelo. Eu acho que você pode garantir, assim, que a população tenha aquele representante próximo dela, aquele deputado estadual ou aquele deputado federal ali, na circunscrição da sua casa mesmo, onde ele pode ir lá tocar campainha não só do prefeito, mas do deputado, dizer, e aí, como é? Que discussão está sendo feita? O que você apoia? O que você não apoia? Isso aproxima a população mais de Brasília e aquele cara que é um debate mais amplo, aquele candidato que não está ali discutindo o investimento naquela região, mas que está defendendo temas, por exemplo, que são comuns a todos, como a mudança do Código Civil, como a mudança do Código Penal, como a codificação de leis do INSS, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nação. Então, eu acho muito interessante esse modelo, eu acho que o Brasil está preparado para discutir isso, e acho que o Congresso Nacional deveria pautar essa questão junto com a questão eleitoral, ou se entender de maneira separada, mas o povo precisa ser ouvido que regime e que modelo ele quer.
Recentemente, a PM fez um congresso muito grande aqui no Pacaembu, reuniu os prefeitos do estado de São Paulo, e eu vi um diálogo muito forte, uma união que eu não imaginava ver dos representantes do povo de São Paulo. E aí, eu te faço uma pergunta, os prefeitos, eles são unidos mesmo para discutir as pautas? Que você falou aí, vai haver vários manifestos, movimentos, tal. Os prefeitos, eles são unidos? Porque o que eu observo é que em regiões como o Norte e o Nordeste, não só os governadores, mas os prefeitos também são unidos, muito unidos para defender causas próprias. No estado de São Paulo, a região Sudeste e Sul também é assim? Eu acho que tem uma diferença, né? Eu acompanho muito lá pela Confederação Nacional as mobilizações que são feitas em todo o Brasil. Minas Gerais, São Paulo, enfim, Santa Catarina, Norte e Nordeste. E a gente vê que há uma diferença muito grande, até pela qualidade dos gestores públicos que nós temos em São Paulo, e aqui não estou menosprezando e nem colocando São Paulo à frente de ninguém, estou dizendo daqueles que eu conheço pessoalmente, e pelo fato de São Paulo ter uma economia tão forte que garante aos municípios um passo à frente nessa questão da tributação local, uma autonomia maior. Então, há também um sentimento de independência maior. Mas você veja que quando o calo aperta igual para todo mundo, a gente se une. O que aconteceu no Congresso, nós tivemos uma presença massiva de 90% das cidades do nosso estado ali debatendo temas que dizem respeito não só a São Paulo, mas a todo o país. Então, eu acho que falta, sim, esse cutucão, vamos dizer assim, aos prefeitos. E, obviamente, eles se conscientizarem de maneira ampla que existem conquistas que são locais, que ele pode realizar sozinho, mas tem aquelas que são maiores, que sozinho ele não vai conseguir e que tem que ser na base do empurrão mesmo, que a gente precisa estar unidos lá em Brasília, empurrando o Congresso, empurrando o governo federal, ou aqui mesmo em São Paulo, na Assembleia Legislativa e lá no Palácio dos Bandeirantes, empurrando todo mundo por um objetivo comum. E é nesse momento que a associação tem um papel preponderante. É nesse momento que o nosso chamado é importante para dizer prefeitos, prefeitas, lideranças municipalistas, unam-se em torno desse objetivo comum. E eu sinto que São Paulo está nesse caminho, sim. Eu sinto que São Paulo está no caminho da união, entendeu a liderança que a Associação Paulista tem e entendeu que modificações e que benefícios isso pode trazer se ele lutar em conjunto e não mais separadamente. Muito bem. Você falou de experiência do gestor. A gente vê um movimento de renovação política há alguns anos em que figuras da internet acabam se lançando candidatos, né? E muitas dessas pessoas nunca vivenciaram a coisa pública e nem a coisa privada. Então, elas chegam lá totalmente despreparadas. Você foi prefeito, sabe como é isso. Eu queria falar sobre essa questão. Como capacitar prefeito para ser um bom gestor? É possível isso, Fred? Ou só a vida? É possível? Não, é possível. Claro que é possível. Todo mundo que desperta para a vida pública, como todos nós, não nasceu sabendo. Por óbvio, tem aqueles que já estão no meio há algum tempo, ou que já tiveram outros cargos públicos, ou trabalharam com a máquina pública de alguma forma, que vem se formando ao longo do tempo, né? Que é aquela forja natural que o trabalho e a profissão te traz. No meu caso, por exemplo, que sempre atuei na área do direito público, foi muito mais fácil a experiência de ser prefeito, por conta de já conhecer muito da legislação. Lembrando que nós estamos falando de burocracia, de lei, de normativas propriamente ditas, né? Agora, tem aqueles que caem de paraquedas, literalmente. Olha, não sei o que é isso, mas vou me aventurar. E aí leva consigo um monte de seguidores. Qual é o problema aqui? O problema é justamente esse desconhecimento ou da máquina privada ou pública, mas que precisa ser revertido. Então, nós da associação, pensando nisso, o que nós estamos fazendo? Uma escola de governo. E para quem ela é? Ela é para aqueles que já estão ali na formação, ou seja, já estão aprendendo no dia a dia para melhorar suas competências, seu conhecimento, e para aqueles, eventualmente, que querem se aventurar na vida pública. O que a gente defende é que não tem problema nenhum. Todo mundo tem direito, Hugo, a ser candidato, né? Se preencher os requisitos legais para se candidatar, ok. A questão é, você se candidatar significa cuidar da vida de muitas pessoas. Quer seja a sua cidade ter 2.000 habitantes, quer seja ela ter 10 milhões de pessoas. Você será o responsável em muitas frentes pela vida das pessoas. Então, você tem que ter um certo
preparo para isso. E esse preparo é psicológico, é emocional, mas também é de capacidades e competências. Então, pensando nisso, a associação está tomando essa precaução de formar essas lideranças que queiram se aventurar na vida pública a um conhecimento maior, a um mergulho mais profundo. Bom, e aqui fica uma dica para aqueles que já entraram, estão lá e não passaram por essa formação, ou necessariamente pela Associação Paulista dos Municípios, ou outras fontes de informação que tenham boas universidades, tem bons cursos, enfim, tem muita gente boa treinando e capacitando e disseminando conhecimento para a área pública, que busquem uma boa equipe. Porque aí você vai se capacitar a partir daqueles que estão ao seu redor. Contrate gente melhor do que você para trabalhar, porque eu tenho certeza que isso vai te fazer crescer. Muitas vezes a população não tem consciência do trabalho que o prefeito tem, né? Porque é muito fácil cobrar, mas não sabe as demandas, porque o prefeito vai de um zelador público, ao cuidado de uma praça, até questões tributárias. Sem dúvida. Então, o amplo, e eu acho que é por isso que ele precisa estar muito bem cercado, não é, Fred? Olha, a primeira coisa para um prefeito dar certo é ter uma boa equipe de trabalho. Ele precisa ter boas pessoas ao seu lado, capacitadas, treinadas, competentes, pessoas que sabem aquilo que estão fazendo. E para isso ele tem que saber montar a equipe. Tenho certeza que a gente tem bons gestores aí no nosso estado que enxergam dessa maneira. E aqueles que não enxergam, obviamente o tempo vai trazendo essa experiência. A população é que não pode esperar. Então nós temos que tomar muito cuidado. A ideia é que se você vai se aventurar na vida pública, se prepare para ela, como qualquer emprego. Imagina um médico que vai fazer cirurgias num hospital. Ele passa anos fazendo cirurgias em residência até ele estar apto a ir para uma cirurgia cardíaca, ou enfim, qualquer que seja ela, dentro de um hospital, quer seja público ou privado. Ele se preparou para aquilo. Bom, se ele se preparou para numa mesma cirurgia cuidar da vida de uma pessoa, imagina um prefeito que vai cuidar da cidade inteira. Ele tem que estar preparado. Muito bem. Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios, está aqui conosco no Frente a Frente. Eu vou para o intervalo e volto para o último bloco. Não sai daí. Um novo tempo de construção da paz, do amor e da fé com Papa Leão XIV. Ano Santo Jubilar de Esperança. Rede Vida, o canal da família. Durante os meses de agosto e setembro, de segunda a sábado às 3h50 da madrugada, Frei Gilson conduz 40 dias em honra a São Miguel Arcanjo. Eu sei que muita gente não pode, tem que trabalhar, mas quem pode, vai tomando café escutando, vai indo dirigindo escutando, vai indo para o trabalho escutando, vai fazendo a sua academia, chegou a hora da minha academia, vai fazendo a academia escutando a pregação. Um tempo sagrado de oração, penitência e fortalecimento da fé. Venha participar! Vivencie a Quaresma de São Miguel Arcanjo com Frei Gilson, acompanhando aqui no Canal da Família. Noites que pesam. Deus não deixa você sozinho. Problemas, angústias, pensamentos que tiram o sono. Por isso que existe esse programa. Por isso que eu quero fazer companhia para você. Mas agora você não está mais sozinho. Quantas pessoas estão junto comigo em oração nessa madrugada? Dalcides está com você, trazendo paz e esperança para a sua madrugada. Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Uma hora feita para você, sua história, seu coração. Senhor, eu tenho minhas dificuldades, mas eu tô aqui. Receba o abraço que só o Dalcides sabe dar. Esse abraço é seu. Porque nenhuma noite é tão escura quando alguém diz: conta comigo. Conta comigo.
voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com Fred Guidoni. Fred, PPPs, parcerias públicos-privadas, eu queria que você, nos últimos anos, tem crescido bastante, não é? Pode ser uma alternativa para que a coisa pública caminhe de uma forma eficiente, que as obras sejam feitas e os órgãos públicos sejam bem administrados? Não tenho dúvida, Hugo. Eu sou um grande defensor das PPPs. Eu acho que a nossa legislação brasileira avançou muito nos últimos anos, potencializando a parceria público-privada, quer seja ela no modelo de concessão, quer seja ela no modelo de obra, enfim, no modelo que a lei prevê e dá condições do administrador público fazer. Por que isso? Porque nós sabemos que a máquina pública é pesada, ela é mais difícil de carregar e de executar, e sabemos que a máquina privada é mais ágil, ela tem mais velocidade. É só você comparar uma compra privada com uma compra pública, né? Essa demora um tempão por conta de toda a legislação, toda a burocracia, e essa daqui é muito mais ágil, mais rápida e muitas vezes acaba sendo mais eficiente, por isso e mais barata também. Então, pensando nisso, a legislação permitiu municípios, Estado e a União pudessem fazer essas parcerias. Eu sou um fã, tá? Eu, quando fui prefeito, fiz várias. Olha, eu fiz parceria público-privada na área de saneamento, eu fiz parceria público-privada na área de lixo, eu fiz parceria pública na área de iluminação, eu fiz na área de parques, na área de jardins, enfim, na área turística, porque eu sempre imaginei que são setores que não é obrigação do poder público gastar energia, tempo e dinheiro para fazer. Então, elas podem ser concedidas para o privado e deixar para o público aquilo que é essencial. Saúde, educação, segurança pública, zeladoria urbana, que você também pode pensar numa boa concessão. Então, eu acho que é um mecanismo muito eficiente, muito bom, desde que seja bem construído o modelo, o projeto, para desafogar o setor público e trazer o privado como parceiro. Porque também é interessante você trazer o privado gerando emprego, gerando renda, gerando também impostos aonde não tinha. Fiz uma concessão quando eu era prefeito de uma área que era pública que não gerava imposto. A área pública não gera imposto entre os entes federados. Quando ela foi concedida, passou a gerar, ou seja, ela passou a gerar arrecadação para o próprio município, além de gerar emprego, de gerar renda. Eu fiz o parque lá do Capivari. Então, tudo isso engrandece e ajuda o município a ficar mais enxuto, gastar menos e ter o privado como parceiro, ainda gerando divisas, gerando dividendos. Sou um fã e acho que tem muito para avançar. Acho que prefeitos estão descobrindo agora, mas chama atenção para um cuidado. O que vai disciplinar se a concessão é boa ou se ela é ruim é o projeto, é a modelagem. Como é que isso vai se dar? Então, um bom estudo técnico prévio vai garantir um bom resultado no final. Pela sua resposta, privatizar saúde e educação não é uma das melhores coisas. Pelo que eu vi, é só a coisa que pode ser deixada, a parte da zeladoria, digamos assim, pode ser privatizada, certo? Eu não acho que privatizar é o caminho em todas as áreas. Tem área que você pode privatizar sem problema nenhum. Agora, tem área que o Estado precisa ter a mão forte. Aí ele pode conceder sem privatizar. Ele pode dizer, olha, isso daqui continua nosso, a gente faz no modelo compartilhado, você traz o seu expertise, traga a sua inovação, traga a modernidade para cá, mas continuo eu gestando isso de maneira compartilhada, porque é minha obrigação. E aí eu acho que na educação dá para se fazer isso, como os bancos, por exemplo, fizeram. Eles terceirizaram a construção das suas agências, alugam as suas agências, e aí aquele que construiu ganha o dinheiro do aluguel, mas ele não precisou gastar o dinheiro para construir. Vamos pensar algo paralelo com as escolas, mas aí você dá a obrigação da educação de maneira geral ser feita pelo privado, você meio que desequilibra esse processo e tira a unidade necessária. Eu não sou contra, mas eu acho que precisa ser muito bem feito, muito bem estudado, para que o Estado abra mão daquilo que é a sua origem, daquilo que é o mais caro para a sociedade, que tem que estar na mão do Estado. Mas se você me convencer de que tem um projeto que vai melhorar isso e muito em termos de qualidade, por que não o Estado abrir mão, desde que todo mundo se beneficie daquilo? Aí eu sou a favor. A administração pública, ela é vista como morosa. Tudo na coisa pública é muito demorado. Existe uma fórmula para que a gente acelere as coisas da gestão pública, que saia do papel com mais eficiência? Sim, inovar, modernizar, trazer para dentro da administração pública esses conceitos que já existem na iniciativa privada,
que dão modernitude a tudo. Vamos pensar, hoje, tudo que você faz no banco, você pega o seu celular e faz pelo seu celular. A sua geração, Hugo, a minha é um pouquinho mais antiga, a gente ia no banco com a pastinha embaixo do braço. Eu acho que você nunca entrou numa agência bancária, jovem, enfim, mas essa é a diferença. Bom, e por que para a prestação de um serviço público você precisa ir lá na prefeitura presencialmente? Por que você não pode acionar um app como você tem em vários serviços privados? Então, a administração pública, cada dia que passa mais, ela precisa se envolver com esse conhecimento da inovação e trazer isso para dentro do poder público, que já é uma realidade. Então, nós temos que acabar com o papel, acabar com aquele carimbo, acabar com essa morosidade cartorial que o poder público tem, desde que nós fomos descobertos até hoje, para que a população tenha acesso com eficiência, transparência e agilidade ao serviço. Por que não marcar consulta pública num hospital público por um app? Não é muito melhor? Você já faz isso nos hospitais privados. Então, eu acho que é pegar essa lógica e trazer para dentro do setor público. Que mensagem você deixaria não só aos prefeitos associados à APM, mas também aos munícipes do estado de São Paulo e do Brasil que nos assistem? Acreditem nas cidades, acreditem no estado, acreditem no Brasil, acreditem na boa política e unidos, sociedade civil organizada, classe política eleita representando a sociedade civil, nós construiremos e temos condição de transformar o país naquilo que é melhor para nós cidadãos. E a base está ali, está nas cidades. Então é importantíssimo a gente valorizar e ter esse entendimento de que é na cidade que você vive, é ali que as coisas precisam ser boas. E aqui um recadinho para o Estado e para a União. Nós aqui do municipalismo vamos continuar essa luta e cada dia mais nós vamos querer ter bons resultados e grandes vitórias para o municipalismo paulista e brasileiro. Afinal, nós moramos nas cidades e não na nação. É isso. Fred, obrigado, viu? A gente está de portas abertas aqui para você e para os municípios. Hugo, obrigado pela sua gentileza, pelo carinho de nos receber aqui. A Associação Paulista de Municípios está aberta, de portais abertos também para te receber lá. Sermos parceiros, você como imprensa, divulgador desse trabalho importantíssimo do municipalismo. Já vi que você foi contagiado, já é um municipalista a partir de então, se já não era antes, e a partir disso a gente poder criar um bom ambiente, um projeto para cidades, um projeto para Estado, um projeto para o país, que saia dessa polarização, mas que beneficie a vida das pessoas. É isso. Muito obrigado e muito obrigado a você que acompanhou mais um programa Frente a Frente. Espero você semana que vem, a partir das 10h30 da noite, aqui na Rede Vida.